Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta terça-feira, 20 de maio. E nós começamos falando sobre a superlotação nos hospitais que atendem pelo SUS, que preocupa as autoridades de saúde do estado. Especialmente na capital, a situação é considerada grave. No começo da tarde, a ocupação na UTI adulto da Santa Casa, por exemplo, registrava mais de 300% da capacidade. No Hospital de Clínicas, mais de 200%. Os sintomas se agravaram à noite e a Paula e o Mário decidiram buscar atendimento cedo na emergência para o Caetano. Ele tá uma semana com tosse, né, com muita tosse, e aí ele começou a vomitar um pouco de secreção. Então a gente buscou atendimento para poder verificar se ele tinha alguma coisa a mais. E aí foi realizado o raio-x, tudo direitinho, e ele precisa só de medicação e bombinha, mas tem crianças muito piores lá dentro. Como é que tá a situação da emergência? A parte infantil até que tá decente, né? Porque tá lotada, mas tá ok. Agora a parte adulta ali tá assustadora. Os corredores estão muito lotados, não tem nem espaço mais, tem macas e cadeiras por todo o corredor. A superlotação no Clínicas é parecida com as das outras UTIs adulto dos demais hospitais da capital gaúcha. Em média, números que representam entre o dobro e o triplo da capacidade. O sistema ainda está sob a pressão da dengue. Junto com isso, tradicionalmente no mês de maio, já se começa a ter um aumento de causas respiratórias, primeiro em crianças, depois em adultos e mais tarde em internações. Os leitos de operação inverno com recurso municipal estão em processo de abertura, já começou essa abertura em alguns dos hospitais que vão estar alocados, com recurso municipal. Com a declaração da situação de emergência por Porto Alegre na sexta-feira e agora essa semana pelo Estado, a gente espera também acessar os recursos federais de uma portaria federal para síndrome respiratória aguda grave, em pediatria especificamente, e abrir novos leitos a partir do acesso desse recurso junto aos prestadores hospitalares. Enquanto isso, a boa notícia é que a busca pela prevenção também aumentou. Depois que a vacina da gripe foi liberada para todos os públicos no estado, os postos de saúde estão cheios. O André foi antes do trabalho garantir a imunização e vai incentivar toda a família. A gente tem que se proteger e pedir para o familiar também se proteger, né? Porque a gripe não se brinca, né? Conforme a gripe, o comentário diz que está matando, né? Os adultos têm menos chance de desenvolver o quadro grave da doença. Mas com todo mundo se vacinando, aumenta a barreira de proteção e acaba beneficiando os mais vulneráveis. Hoje, a cobertura vacinal do grupo de risco em Porto Alegre, com gestantes, idosos e crianças, está em 37%. O seu Pedro admite que até demorou dessa vez, mas desde que aderiu à vacinação anual, nunca mais teve aquele quadro gripal que era bem comum. Todo ano, ficava 3, 4 dias na cama. E aí, quando começou a vacinar? Nunca mais. O senhor faz todos os anos? Abril eu estou vindo, agora que eu me atrasei. A melhor estratégia é não ficar doente, assim, parece ironia, mas não é. A vacinação, os cuidados respiratórios, a higienização de mãos, coisas que a população aprendeu a fazer no período Covid, são muito importantes para diminuir a circulação viral. Hoje é o marco da imigração italiana no Rio Grande do Sul. No dia 20 de maio de 1875, chegaram a Nova Milano, atual cidade de Farroupilha, os primeiros imigrantes italianos. Entre o final do século XIX e o início do século XX, cerca de 84 mil pessoas deixaram a Lombardia, o Vêneto e o Tirol, fugindo das tensões que culminaram na Primeira Guerra Mundial em busca de oportunidades aqui no estado. E sobre esses 150 anos de história e tradição, eu conversei mais cedo com o cônsul da Itália em Porto Alegre, Valério Caruso. Boa tarde, Clarissa. Muito obrigado por esse convite. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da TVE. É um marco histórico, tem razão. É um dia muito importante. É um evento que está trazendo grande comoção, grande emoção na comunidade italiana do estado, que é uma comunidade muito grande, espalhada em todo o Rio Grande do Sul. E você sabe que a história dos imigrantes italianos no Rio Grande do Sul é uma história, uma epopeia, né? Uma história feita de sacrifícios, de grande obstáculos a se superar. Então, eu acredito verdadeiramente que essa emoção seja justificada, né? Pelo fato de verdadeiramente honrar os antepassados, todos aqueles que
contribuíram de maneira determinante a transformar a realidade desse Estado ao longo dos últimos 150 anos. Certo. E, na verdade, as comemorações já começaram desde de 1º de janeiro de 2025, né? A comunidade italiana aqui no Rio Grande do Sul e o consulado tem feito algumas incursões, alguns passeios pelo interior gaúcho. Fala um pouco como é que está a mobilização das pessoas no interior e como o consulado está preparando, né? Que não vai morrer Clarissa, aqui, né? 20 de maio, acho que vai continuar o resto do ano, né, Consul? Clarissa, nós temos 3, 4 horas para falar disso? Mas nós temos alguns minutos para falar sobre o assunto. Não, olha, todas as comunidades. Para mim, na verdade, para mim, o sesquicentenário começou desde o início do meu mandato de cônsul, né? Porque parece verdadeiramente que eu nunca parei de comemorar e de celebrar a história da imigração. Mas é verdade, né? É verdade que estamos acompanhando de perto todas as celebrações. A semana passada estávamos em Farroupilha, no distrito de Nova Milano, né? Na Intrai. Cada cidade tem, né, a sua festa, a sua celebração, a sua comunidade italiana, as suas associações, né? Lembrando que o nosso estado é o estado no mundo que conta com o maior número de associações italianas, né? A gente fala que aqui tem o maior número de terreiros e, ao mesmo tempo, o maior número de associações italianas. Então, é lindo que cada etnia e cada minoria, né, tem uma grande representatividade que faz do Rio Grande do Sul um estado especial, um estado único, né, no panorama mundial. E, para mim, sabe, é um orgulho, porque além de se sentir italianos, eles têm orgulho de se sentir gaúchos, né? Os italianos daqui. E é verdade, Clarissa, tu deve reconhecer que a cultura italiana tem influenciado bastante a cultura gaúcha. Eu, pessoalmente, como estrangeiro, não consigo enxergar o Rio Grande do Sul sem a influência italiana, que é uma cultura determinante, né, ao lado, né, das outras culturas alemãs, negras, indígenas, né, de uma cultura gaúcha que é maravilhosa, que é sensacional, um patrimônio extraordinário do Brasil e do mundo. Para além dessa comemoração dos 150 anos, Cônsul, o que o consulado vem fazendo, né, para os cidadãos gaúchos de descendência italiana, do ponto de vista político, social, econômico, cultural? Qual é o papel, né, do consulado junto aos descendentes italianos aqui do Sul? Então, nós temos uma comunidade de 130 mil gaúchos com cidadania italiana reconhecida. Então, o meu objetivo desde o início do meu mandato foi de trabalhar na eficiência dos serviços consulares. Lembrando que, né, o consulado oferece serviços tanto para os cidadãos italianos, tanto aos cidadãos brasileiros, né? Os cidadãos brasileiros que, embora não sendo cidadãos italianos, amam a Itália. E tem muitos, né, que nos procuram por necessidade de visto, né, para querer estudar a língua italiana, ir morar na Itália. Isso para mim é um orgulho extraordinário, né, quando você vê pessoas, né, que mesmo não tendo esse legado com a Itália, tem verdadeiramente a vontade de se mergulhar na cultura italiana e conhecer o nosso país de perto. Então, para nós, desde o início, a qualidade e a quantidade dos serviços consulares foi o foco principal. Nós emitimos uma média de 15 mil passaportes por ano, que é um número gigante, que faz de Porto Alegre entre os primeiros 5 consulados no mundo em termos de serviços consulares. Muito obrigada, tá? Bom. Clarissa, um beijo grande, parabéns por teu trabalho sempre. Vamos ver agora como é que fica o tempo amanhã, quando a instabilidade ainda atua em parte do estado. Confira na previsão. A massa de ar frio começa a atuar com mais força sobre o território gaúcho. A umidade fica mais concentrada nas Missões, no norte e na serra, onde podem ocorrer pancadas de chuva.
Na região metropolitana da capital, tendência de precipitações menos intensas. Predomínio de sol entre nuvens no sul, na campanha e na fronteira com a Argentina. Dia nublado no centro. As temperaturas diminuem e o friozinho se prolonga pela tarde. Mínima de 14 e máxima chegando a 17 graus em Porto Alegre. Os termômetros vão dos 11 aos 18 em Santiago. Variação entre 6 e 15 graus em Jaguarão. A enchente de 2024 vista sob o olhar da inundação do aeroporto Salgado Filho. Uma exposição fotográfica com entrada gratuita retrata aqueles meses de incertezas, quando o aeroporto chegou a ser fechado por um longo período pela primeira vez na história. Foram 23 dias de alagamento e 5 meses sem voos. Durante o período, as operações do Salgado Filho foram transferidas para a base aérea de Canoas, enquanto dezenas de pessoas trabalhavam na recuperação das estruturas. Um ano após a enchente, a exposição com 50 imagens relembra os impactos causados pela água. É o caminho que nós percorremos nesse ano, né? Desde que as águas chegaram ao aeroporto, os nossos momentos aqui sobrevivendo aqui dentro do aeroporto, mantendo, né, as instalações, depois aquela parte inicial de limpeza, depois o início das obras, né? E o fim, né, o fim da história, o fim bom da história, em que a gente volta a ter um aeroporto operacional, 100% funcional, com todas as rotas de novo, já restabelecidas. A exposição Além das Águas, Memórias e Reconstrução está localizada no piso 2 do terminal, ao lado do check-in doméstico, onde deve ficar pelo menos até o fim do ano. Está sendo muito legal ver as pessoas passando por aqui, passageiros que não tinham noção do que aconteceu, né? Colegas se vendo nas fotos ou relembrando momentos, então foi uma boa ideia aí que a gente imagina que também vai ser bem aceita, né, por todos que circulam aqui. A Carla esteve em Porto Alegre uma semana antes da enchente, no ano passado. De volta à capital gaúcha, um ano depois, a consultora retornava para São Paulo e passou para conferir a mostra. A gente vê assim a força que o povo daqui tem realmente para poder se reconstruir, se recolocar muitas vezes, porque às vezes o trabalho não existia mais. Então é bem bonita essa exposição, ela mostra, é um resumo, né, eu acho, de tudo que aconteceu aqui. E a tragédia climática também virou uma exposição de fotografias na região do 4º distrito da capital, intitulada Águas de Maio, para não esquecer. A mostra conta com imagens feitas por 14 artistas. Até o dia 30 de maio, o Now Live Spaces está de portas abertas com a exposição coletiva. São diferentes olhares sobre os impactos da maior tragédia climática de Porto Alegre. A iniciativa é do grupo de fotógrafos do 4º Distrito. Primeiro eles fizeram um concurso, onde foram selecionados 14 fotógrafos, 2 fotografias de cada um, e que culminou nessa exposição que chama Águas de Maio, para nunca esquecer, porque é muito importante que a gente não esqueça para que isso nunca mais se repita. Então, convido a todos para virem visitar e prestigiar essa exposição. A região do 4º Distrito, na zona norte da capital, foi uma das mais atingidas pela cheia das águas do Delta do Jacuí. As fotos mostram não só o impacto sobre ruas e prédios, mas também o trabalho das equipes de salvamento e o de limpeza dos estragos causados. A exposição está aberta ao público de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde, com entrada franca. E nós encerramos com Pedro Tagliani, que interpreta músicas de Pat Metheny, na quinta-feira, às 9 da noite, no Grace Bar, aqui na capital. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã, às 6:45. Boa noite, até lá.
Música